A jornalista e especialista em comunicação Nancy Macedo lançou no dia 26 de dezembro, agora no finalzinho de 2024, 2 e-books voltados para profissionais que desejam aprimorar as habilidades em assessoria de imprensa e assessoria política. Nancy reuniu conhecimentos práticos para auxiliar os assessores a enfrentar os desafios da área com mais segurança e eficiência. A jornalista Nancy Macedo, que é de Itabuna, no sul do estado, é nossa convidada. É com ela que a gente conversa agora. Um prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Tudo bom, Nancy? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Jefferson. O prazer é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Vamos bater esse papo. Vamos lá. Primeiro diz pra gente o que te motivou a criar esses e-books direcionados a assessores de imprensa e também políticos eleitos. Então, Jefferson, existe essa necessidade no mercado, né? Muitas pessoas, elas hoje, com acesso à tecnologia, elas têm entrado nesse mercado, mas sem formação. Então, o ano passado, uma colega minha me chamou para dar uma aula numa turma que ela lecionava, e muitas pessoas sinalizaram isso. Olha, nós não temos muita informação sobre assessoria. E aí acendeu aquele gatilho, né? Eu falei, olha, isso aqui pode ser uma deixa para a gente trabalhar um pouco mais sobre. E aí, nessa última campanha, eu estava num projeto em que eu não poderia trabalhar como assessora política. E muita gente me procurou pedindo dicas do que fazer, como fazer. E aí, nesse momento, eu decidi escrever sobre assessoria e ajudar também os colegas e aqueles que desejam entrar nesse universo. Como é que você avalia os principais desafios especialmente para os iniciantes que se aventuram nessa área, na assessoria de imprensa, na assessoria política? Como é que o seu e-book busca auxiliá-los? Eu acredito que muita gente ela não tem noção de fato o que a assessoria faz. Então, um dos grandes desafios é colocar de fato esse cliente ou esse político, seja em que universo nós estejamos falando, de fato na mídia. Então, assim, o que é uma pauta interessante? O que seria interessante você mostrar do seu cliente na imprensa? Como é que você gera essa visibilidade positiva em relação ao seu cliente? Como é que você faz um gerenciamento de crise? Então, são coisas que são os grandes desafios e que muita gente não sabe por quais caminhos percorrer. E como iniciar, de fato, essa assessoria? A gente deve ficar só no campo das redes sociais, a gente deve abranger o rádio, a gente vai para a televisão, e se a gente for, de que forma a gente vai, que linguagem a gente vai utilizar. Então, esses são os grandes desafios que os e-books trazem um pouco dessas respostas. São desafios que são enfrentados na assessoria política e na assessoria de imprensa em geral, não? Em geral. Nesse contexto político atual, Nancy, quais habilidades você considera essenciais para um assessor político eficaz? Antes de tudo, ele precisa conhecer o político em que ele está assessorando, né? É importante que ele saiba a linguagem que ele vai utilizar, quais são as pautas em que o político ele defende, que ele milita. E depois disso ele ter um bom relacionamento com a imprensa, né? Porque isso também é importante, você saber lidar, saber com quem lidar, conhecer o veículo com que você está promovendo aquela pauta. Então, esses são também os desafios. E a pessoa, o assessor, ele precisa estar preparado para isso e ter conhecimento também nesse sentido. Oi, Nancy, bom dia, Ernesto. Bom dia, Ernesto. Agora, não basta qualquer pessoa ler os e-books e achar que já virou um assessor pronto, né? Na verdade, não. O teu livro é dedicado a profissionais com diferentes níveis de experiência, mas com a formação na nossa área, né? É verdade. Eu defendo muito a formação, né, da nossa área. Ontem eu conversava com outro colega também. A gente não pode se furtar do conhecimento, né? Eu não sou formadora de ninguém, então a ideia do e-book é justamente ajudar quem está na área, quem está pleiteando. A gente está no interior. Tem muitas cidades vizinhas em que as pessoas elas não têm muito acesso, por exemplo, a uma pós-graduação. Então, é uma oportunidade também de você ter um conhecimento. A gente tem visto aqui muitos jovens entrando nessa área e achando desnecessário a certificação, o estudo, mas eu defendo o contrário. Eu acredito que a gente tem que ir sim para a academia, precisa sim se formar, precisa entender o que está fazendo, porque eu digo que o médico ele é excelente médico, mas ele pode não ser um excelente jornalista. Então, ele precisou se formar. Eu acredito que o jornalista também. Então, para você conhecer algumas técnicas, alguns nomes, você precisa
ter uma formação. Então, os e-books eles são para nortear, mas não é a única formação ou a única ferramenta que irá formar esses profissionais. Nancy, a gente estava agora há pouco na abertura do programa falando, e a imprensa toda tem se esforçado, né, para a gente desmentir essa fake news que está gerando uma confusão enorme no país inteiro sobre taxação de animais de estimação, taxação do Pix, muita desinformação se espalhando aí através das redes sociais e usando recurso tecnológico também. A gente viu o próprio ministro Fernando Haddad ir para as redes sociais, porque foi a imagem e a voz dele utilizadas, né, para simular o anúncio dessas medidas que não aconteceram, de fato. E, na tua opinião, como é que as assessorias de órgãos públicos, que estão sempre sujeitos e são sempre atacados aí por fakes parecidas com essa, de que maneira a gente lida com essa situação? Uhum. Hoje a gente tem a vantagem e a desvantagem da tecnologia, né? As coisas elas giram muito rapidamente, então a gente precisa também estar preparado para gerenciar essas crises. Eu acredito que a informação ela sempre vai ser o melhor remédio, a gente não pode se furtar de falar. Então, assim, quanto mais a gente combate a fake, trazendo as informações de maneira correta, eu acredito que seja o caminho mais prático para a gente poder informar com qualidade a população. Agora, tem remédio para imediato, assim, quando você tem uma crise de imagem deflagrada aí por uma fake? Eu vou falar aqui, já que você está de Itabuna, vamos lembrar daquela enchente de 2021 para 2022, no fim do ano também, que espalharam em Itabuna um boato de que a barragem do Rio Colônia estava rompendo. E foi um desespero de gente querendo deixar a cidade de vez. Não sei se você estava aí na época. Mas em situações como essa, que de crise, às vezes, de crise humanitária mesmo, tem gente que se aproveita para aplicar golpe, tem gente que se aproveita para simplesmente espalhar o pânico. Aconteceu aí em Itabuna, aconteceu também em Mutuípe, coisa muito parecida, né? Tem alguma maneira da gente enfrentar esse tipo de situação, Nancy, considerando que o efeito de a propagação de uma notícia falsa é incrivelmente mais rápida do que a reparação dessa informação falsa, né? É um baita de um desafio para quem está trabalhando em assessoria, né? É verdade. Foi um desafio imenso e na ocasião eu estava auxiliando na Secretaria de Promoção Social da cidade. Então nós enfrentamos muitos desafios e muitas desinformações. O que a gente tentou fazer naquela ocasião foi mostrar também, de forma rápida, que tudo que se estava falando, ou parte das coisas que estavam falando, não era o que estava acontecendo. Então, assim, o grande desafio é a gente estar preparado com informações para mostrar, né, de maneira mais rápida e eficiente, que aquilo ali não é real. Infelizmente, a gente não tem como controlar, né? Hoje, como nós comentamos, as redes sociais estão aí, as pessoas, muitas delas, não se aprofundam, recebem uma nota, uma notícia no WhatsApp e começa a propagar, muitas vezes nem lê, não sabe o que está escrito, e isso aí vai passando. Então, o grande desafio é a gente desconstruir essa imagem, né? Mostrar que, de fato, isso não aconteceu, e aí é onde as assessorias entram, de maneira rápida, com informação, com as suas fontes preparadas para que possam falar, treinar essas fontes para que elas consigam, de maneira rápida e eficiente, também passar essa notícia, porque às vezes perde-se muito tempo delongando a informação, a notícia, e você não consegue passar a mensagem. Então, cabe também à assessoria deixar seu grupo pronto para que consiga desmistificar ou amenizar, né, esses danos que são causados pelas fake news. Assim, você com certeza é bem mais jovem do que eu. No meu tempo, quando eu estava começando na profissão, a função de assessor de imprensa era tipo assim, o cara que não deu certo na redação vai lá vai se virar numa assessoria, era quase como uma coisa, um trabalho menos glamuroso, menos prestigiado entre as funções de jornalista. Mas me parece que hoje houve uma inversão, não é? Será que essa onda de desinformação, ela, na tua opinião, ela valoriza o trabalho técnico do jornalista em assessoria? Sim, sim, com certeza. E eu acredito que também a conscientização, né? As pessoas começaram a entender que elas precisavam estar preparadas e que elas poderiam passar as informações para alguém, para que essa pessoa trabalhe essa informação de maneira correta, técnica e eficiente.
Então, de fato, hoje as assessorias elas não são mais aqueles que não deram certo, né, que foram para a assessoria, mas hoje elas são, é necessário, né, uma empresa ela precisa de uma boa assessoria para mostrar, para vender seu produto, para auxiliar na informação. Se ela trabalha com algo que vai beneficiar além do comércio, então uma assessoria vai conseguir trazer essa informação. E falando do mercado político, a gente tem aí muitas pessoas que adentram, mas que não sabem muitas vezes se comportar diante de uma entrevista, não sabe o que falar, não sabe o que mostrar para a população. Então, se nasceu essa necessidade também, e especialmente agora, né, com as redes sociais, com esse advento, muitos políticos, muitos candidatos estão nas redes sociais e muitas vezes não sabem se comportar. Às vezes separar o homem público do homem particular e muitas vezes fazer essa junção. Então a assessoria está ali para dar esse norte. Mistura a vida pública com a vida privada, o que é uma confusão enorme, né? Verdade. E muitas vezes essa confusão até tiram, né, essa possibilidade ou essa oportunidade de entrar no mercado político. Então, os assessores estão aí para auxiliar ou para tentar, né, porque nem todos também aceitam todas as informações, o planejamento, mas a assessoria está aí para contribuir nesse sentido. Vamos falar de um elemento novo também nesse contexto do nosso trabalho nas redações ou nas assessorias, que é a figura dos influenciadores digitais. Como é que a assessoria deve lidar com essa figura que ganha, a gente goste ou não, cada vez mais importância, né? Tem muitos clientes, inclusive, que preferem divulgar suas ações, suas marcas através de influenciadores do que com o trabalho técnico de profissionais de comunicação. Como é que a gente lida com esse elemento que produz muita informação e normalmente produz também muita desinformação, né? É verdade. Hoje é uma realidade, né? Os influenciadores digitais estão aí e, como você falou, a gente precisa aprender a lidar com eles, né? São necessários. Eu acredito que para cada nicho existe uma figura que pode contribuir. Então também é importante porque não são todos os influenciadores que vão servir para a sua marca, por exemplo. Então o assessor ele precisa fazer esse olhar, ele precisa ter esse olhar. Às vezes tem milhões de seguidores, mas ele não tem o engajamento, ele não entregaria aquilo que você gostaria. Então é importante também que se faça um estudo desses influenciadores, mas é uma realidade, a gente não tem muito para onde fugir. E aqui no interior, em outras cidades que a gente tem acompanhado, nós temos visto muito isso acontecer, né? As prefeituras, elas têm utilizado até mais de influenciadores para poder divulgar as ações, e muitas vezes até sem sucesso, porque tem influenciadores que militavam contra uma gestão, aí eles colocam para tentar fazer essa reversão, e fica aquela coisa assim muito clara que é um contrato, que é algo pago, e muitas vezes ao invés de contribuir, acaba gerando repercussão negativa. Mas eles estão aí, ajudam e muito, e a gente tem que aprender a lidar e também inserir nesse contexto e não desmerecer as outras mídias. Eu costumo dizer que todas as mídias elas são importantes e elas convergem para o bem da empresa ou da pessoa pública. A gente está conversando aqui com a jornalista Nancy Macedo, que lançou 2 e-books voltados para profissionais que atuam na área de assessoria de imprensa, assessoria política, que são atividades que, por mais que no passado possam ter sido espaço para jornalistas que não tinham dado tão certo, mas a gente percebe claramente. Muita gente que apostou profissionalmente décadas atrás, aí tem ícones tipo Pedro Daltro, no jornalismo empresarial. É uma atividade que vem se fortalecendo cada vez mais. Profissionalizando e valorizando, né? E não é uma atividade recente, não é? Inclusive de algumas décadas para cá, empresas que querem criar uma imagem de reputação boa, positiva tal, investem sim nessa comunicação. No passado existia muita figura do relações públicas, hoje evoluiu muito mais para esse profissional de comunicação corporativa, na área da política também, assessoria política, muito importante. Agora, Nancy, você estava citando aí, tem esse advento das redes sociais que transformaram também a atuação dos assessores de imprensa, dos assessores da área política também. Como é que o seu e-book ou os seus e-books abordam essa questão? Porque há uma quebra de paradigma, não? Verdade. A tecnologia ela vem para nos auxiliar, né? Para nos ajudar. Então, utilizando de maneira correta, ela se torna hoje uma das ferramentas mais importantes que a gente tem.
enquanto assessor, que é para ajudar e contribuir nessa disseminação de informações. Então, o tempo que a gente tem para divulgar uma notícia, ele reduziu bastante. Então, assim, é importante a gente utilizar. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre a inteligência artificial. Eu não acredito que ela vá substituir nunca a figura da pessoa, né? Porque nós somos seres pensantes. Então, a inteligência, a tecnologia, ela vem para contribuir, para facilitar o nosso trabalho, mas nunca que um release feito por uma inteligência artificial, ela vai ser igual como um profissional que conhece, que sabe qual é o público que ele está querendo atingir, qual é o objetivo que ele tem, o que a empresa quer passar de imagem positiva. Então, saber utilizar, e aí eu trago um pouquinho isso lá nos e-books, de que forma você pode trabalhar uma pauta nas redes sociais, né? Como chegar até seu público. Então, isso tudo também a gente consegue mensurar um pouquinho e trazer essa prática e essa vivência dentro dos e-books. Como é que você acha que a ética e a transparência influenciam o trabalho, a atividade de um assessor de imprensa, especialmente nesses tempos aí que a gente está destacando, tempos de tanta desinformação, Nancy? Eu acredito, Jefferson, que o maior desafio mesmo do profissional é ele ser transparente e manter essa ética, né? Porque ele está ali defendendo um interesse, mas ele também tem a população que está ali do outro lado recebendo e consumindo essa informação que ele está trabalhando. Então, assim, isso é fundamental. Você trazer, se você tem um problema, você não precisa mascarar, dizer que ele não existe, porque alguém vai mostrar para o povo que o problema está ali, que ele existe. Então, você precisa trabalhar essa resposta de maneira que o problema está ali, mas nós temos a solução, que é essa aqui. Infelizmente, nós chegamos nesse problema, mas a solução está aqui, nós estamos trabalhando essa. Então, isso te dá credibilidade, isso mostra que você é um profissional que é comprometido e responsável com a informação, porque, como nós falamos no início, uma informação errada, ela traz danos imensos, né? Então, assim, ter esse cuidado, ter esse olhar e ter essa responsabilidade ética e profissional faz toda a diferença para quem está ou quem já está na área de assessoria e para quem está ingressando também. A gente vivencia uma realidade em constante transformação, tem agora esse advento da inteligência artificial se popularizando cada vez mais, por mais que seja uma ferramenta que, para muitos, não vai substituir a nossa capacidade de discernimento, de raciocínio, enfim, é uma realidade, está aí presente e vai, de certa forma, mudar muito o ritmo nosso já, digamos, conquistado até então, porque novidades não vão faltar. Como é que você enxerga o futuro da assessoria de imprensa, assessoria política, diante dessas constantes evoluções tecnológicas, mudanças no consumo de informação, Nancy? Como eu falei, eu acredito que de fato não vai substituir, né? Nós tivemos outros momentos, por exemplo, com o surgimento da TV, o rádio ele vai deixar de existir. Aí chegou a internet, a TV ela vai deixar de existir. E nós fomos convergindo tudo e conseguimos manter todos, né? Então, eu acredito que a inteligência ela vai também, de uma certa forma, obviamente, já está mudando a nossa forma de comunicação, está acelerando alguns processos, né? Está facilitando, mas eu acredito que ela não vai nos substituir. Então, o que a gente precisa? Estar atento ao que está acontecendo, buscar informações, saber como utilizar da melhor maneira essa inteligência para facilitar o trabalho também, obviamente, mas eu creio que a gente pode, sim, associar a assessoria de imprensa com o uso da tecnologia, com o uso da inteligência artificial para facilitar processos. Eu acredito que a gente não vai retroceder em relação a isso, né? A tendência é cada vez mais a gente evoluir nesse sentido, mas estando uma vez preparado e tentando acompanhar, porque também é tudo muito rápido, a gente vai conseguir manter bons profissionais no mercado e também utilizar a inteligência, ou seja, o que for mais surgindo daqui para frente. Imagino que muita gente ouvindo esse nosso papo deva estar curioso, não é? Ou curiosa, querendo conhecer esses seus e-books. Qual o caminho? Como é que faz para acessar esse seu material, Nancy?
Joia, Jefferson. O material ele está disponível no Hotmart, né? Eles estão os dois lá para quem quiser ter acesso, e também na minha rede social, no Instagram, no meu Insta, tem lá na bio o link dos dois e-books. Meu Instagram é Nancy Macedo _. Então, entrando lá, vai ter facinho os links e a pessoa vai poder ter acesso a esse material que, modéstia à parte, está bastante rico. Ah, legal. Parabéns pela iniciativa e muito obrigado pela sua disponibilidade. Jornalista Nancy Macedo conversando conosco. Você está em Itabuna nesse momento? Isso, eu estou em Itabuna, eu moro aqui, né? Já atuo aqui na área de assessoria há mais ou menos uns 9 anos. E de formação já tenho aí uns 14 anos. O Ernesto brincou sobre a idade, mas se brincar nós estamos perto ali, tá? Brincadeira. Mas é isso, gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite, né? E estamos aqui à disposição também para o que vocês precisarem. Igualmente. Sucesso sempre para você. Muito obrigado mais uma vez. Abraço forte, jornalista Nancy Macedo, conversando conosco, ela, autora desses 2 e-books voltados para profissionais que desejam aprimorar as habilidades em assessoria de imprensa e assessoria política. Um abraço. Agora são 7h50 na Tarde FM.